Essa enquete do Juca é nitidamente corintiana. Na verdade, é uma sem vergonhice total. Quer dizer, olha só, você prefere ver o seu time campeão estadual, que não seja campeão paulista, ou continuar no torneio internacional, na Libertadores e tal. É a situação que se encontra no Corinthians. E aí eu vou dizer uma coisa, Ju, que você pode ficar até contente comigo. O Corinthians tem se superado de uma forma tão, não sei como, né? Atabalhoada, mas chega lá, joga mal, não sei o quê, Pepe, o Ramon Dias tem que ser mandado embora, o Memphis só cai na noitada, e de repente o time vai lá, se supera e está na final do Paulista. E eu começo a desconfiar, que foi um vexame que fez lá em Guayaquil, não jogou nada, um time sem alma, um time. Né? Mas depois do que aconteceu, e jogando no Itaquera, eu não duvido nada que o time consiga fazer 3 gols e não tomar nenhum, apesar dessa defesa pífia que tem o Timão. Sei lá, é um embalo. O Barcelona também não é um time de meia tigela, é um time que tem tradição na Libertadores, tem um treinador que é uma figuraça, jogou bem contra o Corinthians, mas jogou bem lá. Não sei se aqui vai tentar se defender o tempo inteiro, o Corinthians pode ir para cima e fazer 3 gols. Não é, eu até anteontem eu achava que seria uma situação impossível, agora já não começo a achar mais. Viu, Ju? Depois da classificação, né? Eu acho que pode chegar lá. Agora, nós temos muita coisa para falar durante o programa de hoje. Sim, sim, mas espera aí. Não é? Você não respondeu a enquete e você foi injusto comigo, porque o Bahia está na mesma situação. O torcedor do Bahia prefere ser campeão baiano mais uma vez ou ver o Bahia na fase de grupos da Libertadores? Essa é Eu acho a que na fase de intenção. grupos da Libertadores, que o Bahia já ganhou tantas vezes o Campeonato É Baiano, isso, isso. tantas vezes, não é o Mesma caso do coisa. Corinthians. É Não é o caso do isso. Corinthians. O Né? Corinthians ganhou já 30 vezes o Paulista, é o Mas que isso é mais o tempo ganhou. do João Charuto, o tempo do Não, João Charuto. a Né? última vez em 7 anos, 19, né, de nem faz tanto fila. tempo. 7 ou 6 anos Quantos anos de de fila, fila, Marinha? Não, o Quantos Corinthians, anos? a última vez que ganhou o Campeonato Paulista foi em 19. Você podia fazer uma Então, outra pergunta, Juca, nessa 5 enquete. anos. Completaria 6 esse ano, né? Em Sem nenhum relação título, na ao verdade, né? adversário. O que você, como corintiano, falando diretamente para o corintiano, o É, que você, como corintiano, prefere? Impedir o seu rival Palmeiras de ser tetracampeão, tá? Consequentemente, sendo campeão paulista, ou ir seguir adiante na Libertadores. Você pois é. tem que embutir esse negócio do Palmeiras aí. Essa, para mim, é a única graça que restou no Campeonato Estadual, é essa possibilidade, né, de o Palmeiras conseguir o título inédito de tetracampeão no profissionalismo em São Paulo e o Corinthians poder devolver para o Palmeiras a maçã de 2020, quando o Palmeiras impediu o Corinthians de ser tetracampeão. Ia ser o Corinthians. O Corinthians é o time mais vezes tricampeão. Foi 4 vezes tricampeão. Nunca conseguiu chegar ao tetra. O Palmeiras interrompeu agora, nesse século. Palmeiras que interrompeu o Santos 2 vezes. O Santos podia ser tetra, o Palmeiras não deixou. Então, o Palmeiras é o estraga-prazeres dos que podem ser tetra. Quem sabe o Corinthians estragará. Isso é uma graça que terá Ô, essa Juca, decisão. mas tem um detalhe. Que nós estamos falando do São Paulo, talvez não se aplique para o Rio de Janeiro. Eu gostaria de ouvir o Marinho em relação a isso, Eu também. colocando o Flamengo na história. Flamengo na história. Olha, eu vou contar aqui uma história antiga, de 2008. Bom, primeiro, boa noite, Trajano, boa noite, Juca, boa noite para todo mundo que está ouvindo. 2008, o Flamengo priorizou o estadual, ganhou o estadual e foi jogar no meio de semana contra o América do México, tendo uma vantagem de 2 gols, tomou de 3 e foi eliminado. Foi uma catástrofe para a temporada inteira. Eu não apoio de nenhuma forma essa história de que o estadual vale mais do que fase classificação na Libertadores. A Libertadores é um campeonato muito maior, você lembra, durante vários anos. Ganha o estadual, é assim, comemoração de domingo, tudo que se comemora domingo se desmancha no ar. Essa é a minha visão. Mas assim, eu compreendo que para um time, como é o caso do Corinthians, que está há algum tempo sem ganhar título, 5 anos, né, que a gente está contando aqui, às vezes começa a ter um peso maior ganhar um título imediato. Ainda assim,
eu acho que a classificação na Libertadores vale mais do que um campeonato estadual. Eu também Tá acho. Eu também Mas é o acho. caso particular do Rio de Janeiro. O caso particular do Rio de Janeiro. Em geral, eu acho isso. Eu entendo o contexto do Corinthians, esse contexto dos 5 anos de falta de título, como teve o São Paulo, né, que estava há 8 anos de fila também, e aí o estadual acabou sendo uma grande coisa. Então, entendo esse contexto, mas ainda assim acho que... É porque, digamos que foi eliminado da Libertadores e foi lá e ganhar do Palmeiras, vai ter comemoração, claro e tal, mas já começa a temporada... Olha, vai jogar o quê? A Sul-Americana. Já começa o Corinthians menor com esse time que tem um gasto absurdo você jogando Sul-Americana, né? Eu também acho. Eu estou de pleno acordo. Esse jogo que você se referiu do América é o jogo de despedida. É o jogo de despedida do Joel. Eles entram em clima de festa, o Joel está indo para dirigir a seleção da África do Sul, e aí o time chega atrasado, todo mundo ali naquele bunda lelê pós-título ali de domingo, e aí perdem, tomam de 3-0 com 3 gols do Cabanhas, né? Cabanhas, coitado, que foi depois vítima de um episódio trágico, né? Que sofreu um tiro, enfim, ficou com problemas depois físicos. Mas, enfim, é muito por displicência e a ver com essa coisa de prioridade para o estadual. Eu acho que ainda hoje, agora que já estamos 17 anos depois que a Libertadores cresceu muito e o estadual foi diminuindo de tamanho a cada ano, vale muito mais ainda a Libertadores do que o estadual. E qual é a tua expectativa para esse Fla-Flu? Flamengo é favoritaço ou é só favorito? Não. Bruno Henrique joga ou não joga? Não joga. Ele está fora do primeiro e provavelmente do segundo também. Não deve jogar a final. Não é favorito. Quer dizer, tem algum leve favoritismo, podemos dizer assim. Mas os jogos entre os times têm sido normalmente duros desde 2019, independente do técnico de plantão, do poderio do Flamengo. O Fluminense sempre impõe dificuldades e com o Mano é o único time aí que o Felipe jogou e que ele não conseguiu vencer, né? Então, dos times daqui do Rio, teve um empate e uma vitória que foi ali no inicinho, ainda estava começando o trabalho, mas o Mano... Só que eu acho que vai ser um jogo um pouco diferente do que foi o do primeiro, ali da fase classificatória, que o Fluminense entrou só para se defender, o próprio Mano disse isso. Acho que o Fluminense vai ter uma postura mais, até porque cresceu, vai ser uma postura mais equilibrada ali, entre a defesa, que é a característica do Mano, mas pressionar o Flamengo na frente em determinados momentos. Então, deve ser um jogo mais interessante do que foi o primeiro, que foi muito fechado. E aí o Flamengo pode ter esses espaços também atrás. Eu aposto no Flamengo, mas acho que não será nenhuma surpresa, zebra, se o Fluminense for campeão, porque já superou o Flamengo algumas vezes, né? Teve as últimas 4 finais entre os dois, teve 2 vitórias para cada lado. O carioca José Quinhões Trajano vai amanhã ver o Fla-Flu ou vai ver Corinthians e Barcelona? Os 2 jogos da mesma hora. Que coisa, hein? Eu não sou como você, que coloca 2 televisões, né? Você não coloca 2 televisões? O tablet e a televisão. Eu não consigo fazer isso. Eu confesso a você que primeiro eu estou querendo os jogos de tarde. Nós estamos falando dos jogos à noite. Não podemos esquecer que tem grandes jogos à tarde. Como Atlético de Madrid Real. Sim. Baita no jogo. Mas vamos passar para de noite. Rapaz, eu vou ver o Barcelona com o Corinthians. Porque é definitivo, quer dizer, ou vai ou racha. E o Fla-Flu é o primeiro jogo de 2, não é? Vai ter o segundo jogo. Agora, só falando do Flamengo... Ou então você faz o seguinte, Zé, quando tiver 4-0 para o Corinthians, você muda para ver o jogo Agora no Maracanã. eu estou preocupado. Não,